Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você tá vendo isso. Enfim, vamos começar com as videoaulas de história. Que saudade que eu tava disso, pessoal. Caderno de história em cima da mesa. É sério, caderno de história em cima da mesa, vai lá pegar. Sétimo ano lindo, querido, A, B ou C, tanto faz. Vamos começar as videoaulas de história do momento em que a gente parou com as nossas aulas presenciais, certo? A gente tinha visto que os europeus, os portugueses e os espanhóis principalmente, estavam com um problema gigantesco. Que acontece? O povo turco-otomano conquistou Constantinopla, o entreposto comercial entre a Europa e o Oriente. Ou seja, os europeus estavam sem lugar, estavam sem conseguir as mercadorias da Índia e da China, que eram as mercadorias, essas eram as mercadorias que faziam com que os europeus fizessem comércio ali dentro da Europa. Eles iam até Constantinopla, pegavam as mercadorias da Índia e da China, levavam para a Europa, os genoveses e venezianos, galera de Gênova e de Veneza, faziam comércio lá na Europa e tudo bem. Lembra do renascimento comercial e tudo? Só que o que acontece? Constantinopla, bum, sumiu. Sumiu não, né? Ela continua lá. Só que os europeus não podem mais entrar. Os europeus são impedidos de entrar agora porque os turco-otomanos estão em Constantinopla e falaram: aqui não, Europinha. Nenhum europeu vai entrar mais. E o que acontece? Os europeus vão precisar das mercadorias da Índia e da China. Só que eles não têm mais Constantinopla. O que eles vão precisar fazer? Chegar até a Índia e a China pelo mar, começando as grandes navegações. E aí a gente tem Portugal e Espanha saindo na frente. Por quê? Porque Portugal e Espanha já eram estados nacionais. Lembra dessa matéria? Tá lá no seu caderno, dá uma olhadinha. Portugal e Espanha já tinham um rei absolutista com poder absoluto. Já tinha uma união entre burguesia, nobreza, e aí a igreja e o clero também vem junto nessa união aí. Por quê? Porque para fazer grandes navegações, para ir de barco, caravela, da Europa até a Índia e a China, lembra da volta na África, o périplo africano, aquela palavra esquisita, precisava de muito recurso. E aí você precisa juntar os recursos dos comerciantes, burguesia, do rei, o chefe da nobreza, e do clero, a galera poderosa da Igreja Católica, certo? E aí Portugal e Espanha, como já eram estados nacionais, já tinham um rei governando, já tinha aliança burguesia e nobreza, vão sair na frente nessa disputa de chegar primeiro na Índia e na China para pegar as mercadorias e levar para a Europa, certo? O primeiro país a fazer isso vai ser Portugal, com a viagem do Bartolomeu Dias. Lembra? Aí ele vai, chega até o sul da África. Toda vez eu faço isso aqui, ó, pra dar a ideia de que ele está atravessando a África, ok? Tá, tudo bem. Aí ele chega até o sul da África. Lá no sul da África você tem um encontro de dois oceanos, o Índico e o Atlântico. Então você tem ondas enormes, é um mar muito revolto. E aí o que acontece? O Bartolomeu Dias não consegue passar, volta para Portugal, chega lá e fala assim: ô rei, não dá para passar por aquele local. Desculpa o meu português de Portugal, tentei. E aí o rei fala assim: por quê? Porque lá tem o Cabo das Tormentas, o Cabo das Tormentas é muito perigoso. E aí o rei fala assim: você é louco, Bartolomeu, que Cabo das Tormentas? Agora vai chamar Cabo da Boa Esperança. Se você chamar de Cabo das Tormentas, ninguém vai querer entrar nessa nossa aventura de querer atravessar o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e chegar na Índia e na China. É Cabo da Boa Esperança, a partir de agora. E aí eles organizam 10 anos depois uma viagem, que é a viagem do Vasco da Gama, que é um navegador português, não é o time aqui não. O time aqui ele foi feito em homenagem ao Vasco da Gama. Enfim, o Vasco da Gama consegue passar pelo Cabo das Tormentas, chega na Índia e na China e nós temos uma novidade incrível, que é o quê? Portugal é o primeiro país, primeiro reino europeu a chegar no Oriente, a pegar as mercadorias. O Vasco da Gama chega lá, firma acordos, além de firmar acordos, ele ataca a Índia, ó que safadinho o Vasco da Gama, ataca uma parte da Índia, fica com 5 cidades lá, consegue pegar as mercadorias e levar para a Europa. Portugal, gente, deu um salto, enorme na corrida comercial, porque lembra que a gente está no mercantilismo? Todo reino quer fazer o máximo de esforço para acumular metal precioso. Como que eu acumulo metal precioso? Comércio. E aí Portugal consegue chegar no Oriente, na Índia e na China. Finge que o Oriente é aqui,
ok? Consegue chegar no Oriente, na Índia e na China, consegue as mercadorias, além das mercadorias consegue 5 cidades, e sai na frente, porque só Portugal vai ter as mercadorias do Oriente, que eram as mercadorias que os europeus faziam comércio. Ou seja, Portugal, gente, tá rico, porque todo mundo da Europa vai depender de Portugal, certo? O que acontece? 1492, a Espanha entra nessa aventura. Que aventura, professor? Ah, das grandes navegações e tudo mais. Lembra que as grandes navegações eram um perigo para os europeus, porque até aquele momento eles achavam que a Terra era plana e que no mar tinha monstro. Enfim, a Espanha vai sair com as suas caravelas. Não a Espanha inteira, né? Óbvio. Uma missão espanhola vai sair com as suas caravelas de lá da Espanha, com um navegador italiano, mas que está trabalhando para a coroa espanhola, o senhor Cristóvão Colombo. E o Colombo chega e fala assim, ó, é o seguinte, a gente vai chegar no Oriente muito mais rápido do que Portugal. E aí o rei da Espanha fala, como? A terra é redonda, é só a gente ir reto que a gente vai dar a volta na terra e vai chegar no Oriente. E aí o rei da Espanha fala, ô Colombo, você tá louco? E aí o Colombo vai chavecar, vai tentar fazer com que essa ideia seja aceita na rainha espanhola. E aí a rainha acredita no Colombo, a rainha convence o rei e a Espanha vai embarcar nessa viagem. A rainha convence o rei. E aí a Espanha vai começar a sua viagem pelo Atlântico, indo reto, indo reto, indo reto, indo reto, indo reto. De repente, em 1492, a Espanha, quando vai reto, ela esbarra na América. Porque se você sai da Europa e vai reto, vai em direção ao oeste, tem um negócio do Polo Norte ao Polo Sul, até a Antártida, chamada América, onde a gente vive. Só que eles não sabiam. E aí a Espanha bate ali na América e encontra um território que eles não faziam ideia que existia. É muito doida essa matéria, pessoal. É a primeira vez na história em que tem um povo que chega num lugar do mundo que ele não fazia ideia que existia. E esse lugar do mundo não fazia ideia que existia esse outro povo. É uma doideira. Quando a Espanha chega lá, o Cristóvão Colombo fala, chegamos na Índia. Pronto, maravilha. Aí a pessoa fala, ô Colombo, aqui não é Índia não. Aí o Colombo fala, lógico que é. Olha a pele deles, parece a pele de indianos. Eles falam um idioma que a gente não entende. Isso aqui é a Índia. Coitado do Colombo, até ele morrer, ele achou que tinha chegado na Índia. E aí a Espanha chega onde hoje é a América Central. Já viviam povos aqui, o povo asteca, por exemplo, que é o povo que os espanhóis vão bater primeiro, vão chegar primeiro. Esse povo, pessoal, era um povo riquíssimo. Tinha muito ouro e prata. Para a Espanha isso é uma vantagem absurda. Só que esse povo está aqui, né? O ouro é deles. O que vai acontecer? Como que a Espanha vai lidar com isso? Próxima videoaula. E Portugal também. Quando a Espanha chega em 1492, essa notícia roda um pouquinho na Europa. Fala, onde é que será que a Espanha chegou? 8 anos depois, em 1500, um cara chamado Cabral vai sair de Portugal e vai chegar onde? Aqui, onde a gente chama de Brasil. Será que ele chegou por acaso? Porque teve uma tempestade e o barco se perdeu? Próxima aula a gente também vai ver a viagem do Cabral e o chamado descobrimento do Brasil, que é o nome errado, só para você saber desde agora. Não é descobrimento. A gente vai ver na próxima aula por quê. Então, pessoal, na aula de hoje, entendemos que Portugal é o primeiro a chegar no Oriente, tem uma vantagem enorme com isso, porque só ele tem as mercadorias de lá. A Espanha vai tentar chegar ao Oriente por um outro caminho. Esse caminho vai fazer com que a Espanha chegue na América. 8 anos depois, Portugal também vai chegar na América, e aí a gente precisa ver se foi por querer ou não foi, e também na próxima aula precisa ver como é que vai ser esse contato dos espanhóis com os povos que viviam aqui na América, né? Principalmente os astecas, que é o primeiro povo que eles encontram, tá bom? Espero que vocês estejam bem, todos tranquilos, fiquem em casa. Na próxima aula a gente tem mais aula de história. Essa matéria é uma matéria muito legal, que é a matéria das grandes navegações. E é isso, tá bom? Tchau, gente, beijo.